Como vocês vão, meus pequenos e grandes alunos da formação teológica da turma de sábado? Vamos aqui continuar a nossa matéria de usos e costumes bíblicos. Eu creio que o nome da matéria hoje tinha até mudado, mas eu ainda estou há 10 anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei a dar aula, que o nome dessa matéria era Usos e Costumes. Então, o livro adotado, Viagem através da Bíblia, nós começaremos na página de número 60. Como eu já falei para vocês, a gente está dando de 30 em 30 páginas o livro, né? Dá para vocês lerem tranquilo. 30 páginas não gasta nem uma hora de leitura. É um livro muito fácil. Então dá para vocês irem toda semana lendo esse livro para poder acompanhar, né, esta aula melhor, que nós sempre falamos dos pontos mais importantes. Só para inspirar vocês, como sempre, eu leio todos os livros que eu dou aula, né, junto com os alunos, para que eles não venham ter desculpa que não possam ler. Então vamos falar da Páscoa. A Páscoa ela é um grande acontecimento para o povo de Israel. A Páscoa ela simboliza a libertação drástica que acaba acontecendo daquele povo do Egito. Dentro dessa cultura, né, hebraica, podemos notar que a Páscoa ela começa para a comemoração exata dessa libertação do povo de Israel da terra do Egito. Israel vive aproximadamente 400 anos no Egito. Nós vimos, né, depois tem o nascimento de Moisés. 80 anos depois do nascimento de Moisés, acaba ocorrendo ali a libertação, né, daquele povo, né, do Egito. Nós não temos muito bem a data, né, a localização, mas se pode colocar de 1500 a 1200 essa libertação. Você vai encontrar livros que vai falar 1500 a 1400 e outras de 1300 a 1200. Isso vai depender da teoria, da interpretação que ele acaba tendo ali naquele local. É claro que, mediante a isso, né, a gente vai ter uma mudança de alguns faraós que acabam colocando ali como quem foi o faraó do Êxodo, né? Quando se foi a teoria de 1500 a 1400 a correta, é, na época do nascimento de Moisés, o faraó era Tutmés III, né? Ele foi sucedido por Amenhotep II, que nesta teoria seria o faraó do Êxodo. Se foi de 1300 a 1200, provavelmente, né, nós teríamos como o faraó do Êxodo Ramsés II. Muita gente acaba, alguns historiadores até secular, acabam preferindo essa teoria de 1300 a 1200. A Páscoa, né, ela foi instituída na mesma noite em que o anjo da morte foi enviado para poder ali matar os primogênitos da terra do Egito. E a Páscoa é um ritual de fé, foi uma declaração de fé naquele momento, onde as pessoas pegavam o sangue do cordeiro e passavam na verga da porta. Isso, para o cristianismo, é um símbolo, um prenúncio que eles seriam salvos pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele é conhecido como Cordeiro de Deus, então é aquele que seria imolado para dar salvação a não só o povo de Israel,
mas a todo mundo que assim acreditasse, porque também foi isso que acabou acontecendo. Então, o ritual da Páscoa acaba sendo sempre, né, na noite de lua cheia, né, ele dura 24 horas aproximadamente, durava nesse período 24 horas, hoje ele dura de 7 a 8 dias, e tem alguns detalhes, né, que deve ser ali observado. Exemplo, né, na Páscoa se come pães asmos, que haviam duas festas, a festa dos pães asmos e da Páscoa. Depois, conforme o tempo foi passando, essas festas ficaram unificadas. O pão asmo é um pão sem fermento. Esse pão sem fermento, ele indica a pressa com que as pessoas saíram da terra do Egito. Nós vimos o cordeiro, o sangue que já fica ali demarcado para mostrar, né, o que tinha acontecido, e ervas amargas. As ervas amargas são exatamente para lembrar o tempo de escravidão, de sofrimento que as pessoas tinham, né, ali naquele local. Então, mediante a isso, quando houve o êxodo, o povo do Egito, ele perde uma grande quantidade de escravos, e as pessoas também perdem muito bens. Por que que elas perdem bens? Porque elas deram para as pessoas que ali habitavam no Egito ainda como escravos, e levaram para que eles se apressassem e fossem embora logo, porque era tido até mesmo como uma maldição. Na travessia do Mar Vermelho, no livro de Êxodo, capítulo 17 até o capítulo 22, versículo 14, está retratado aqui na página 64 e 65, vai mostrar, né, aqui o deserto, que o povo, eles habitavam na terra de Gósen, e a terra de Gósen, ela era uma terra muito próspera, muito boa, né? Ela ficava ali próximo ao delta do Nilo, perdão, e o povo então vai vagar, vai fazer a travessia do Mar Vermelho, que fica na África Setentrional, é o pedaço mais estreito que Israel ali passou, e depois Israel acaba fazendo uma grande peregrinação no deserto, né? O deserto de Sim, ele vai passar pelo deserto de Sim e depois chega ao deserto do Sinai, ali durante muito tempo, né? Ele fica vagando durante esse deserto. Então, para que ele também fala das riquezas do antigo faraó. O faraó, ele tinha ouro, prata, né, alabastro, é, tinha as pessoas, escravos também, que eram materiais, que eram também como se fosse poder monetário. Comida no deserto, a comida no deserto não havia, porque os alimentos do Egito que os israelitas desejavam eram peixes que vinham abastecidos pelo o rio Nilo, tinham animais, carne, e esse povo desejava exatamente isso. Às vezes as pessoas entram na questão que, como eles sendo escravos, eles tinham esses alimentos. Algumas pessoas vão falar que eles não recebiam salário, mas os egípcios acabavam alimentando ele. Contudo, foi achado algumas moedas que eram dadas para escravos, para que eles recebiam como se fosse um salário e pudessem comprar alimento. Historicamente, talvez essas moedas valeriam menos do que as outras. Israel no deserto recebeu a alimentação de maná. O que era o maná, né? Maná era um pedaço, né? Uma espécie de um pão que descia dos céus. Ele tinha uma textura, né, um pouco diferente, e ele parecia um biscoito com mel, o sabor dele. E eles cozinhavam, faziam de diversas maneiras. No deserto tinha alguns oásis
que eram ilhas férteis, onde nasce muitas plantações mediante ao pedaço úmido. Era uma vista muito agradável, aqueles peregrinos que andavam pelos desertos. E havia algumas medidas, né, que eram utilizadas na Bíblia, ali no meio do deserto, Gomer e Efá. Gomer era a 10ª parte, né, de um Efá, né, que trazia isso. As murmurações, queixas, eram muito presentes ali mediante aquele povo. Vamos terminar o primeiro vídeo e vamos nos direcionar para o segundo vídeo aula.